A primeira cooperativa de produção que surgiu no oeste do Paraná foi idealizada por um padre italiano, um visionário que desafiou a política e a economia da época. Essa é uma biografia de resistência e superação que eu conto neste livro. Copacol, 50 anos na vanguarda do cooperativismo. Olá, tudo bem? Sou Mário Vicente, escritor e jornalista, autor de várias obras, e este é o canal sobre livros, escritas, turismo literário e narrativas inspiradas em eventos reais. Hoje eu quero falar um pouco da minha primeira biografia empresarial, que foi lançada em 2012, o Copacol, 50 anos na vanguarda do cooperativismo, um livro o qual eu tive imenso prazer em trabalhar. Para organizar essa história inspiradora, eu precisei de 1 ano e meio mergulhado em pesquisas, entrevistas, garimpando imagens, documentos nos acervos e bibliotecas em Brasília, Curitiba, São Paulo, Cascavel, enfim, e claro, contei com a ajuda da assessoria de imprensa da cooperativa, a qual eu já tinha trabalhado por 11 anos, de 95 até 2006. E para quem conhece a marca Copacol, já consumiu algum produto da cooperativa, talvez nem imagine essa linda história que tem por trás desse sucesso e da presença mundial com o principal produto, que é o frango, mas também tem o peixe, a tilápia, enfim, tem vários produtos dentro do segmento de alimentação. Por isso, então, a importância de se preservar a história, seja do país, de uma personalidade, de uma empresa, de uma cidade. Precisamos sempre conhecer essas jornadas, né? E para valorizar aí o que os pioneiros e as pioneiras fizeram no passado até chegar em grandes conquistas e realizações. Aproveitando a deixa, eu quero pedir a você aquela gentileza, deixe o like, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e um comentário para incentivar este que vos fala, e que eu estou apenas começando e conto com essa força para seguir produzindo aí conteúdo dentro do universo da literatura. Então, a Copacol foi fundada em 1963, quando Cafelândia ainda era um pequeno distrito de Cascavel, no oeste do Paraná, e nessa época era recorrente as brigas pela posse de terras, as famosas grilagens, enfim, e os poucos e pequenos agricultores que viviam ali na época sofriam com a falta de energia elétrica. A produção agrícola era praticamente de subsistência. Então, quando sobrava alguma coisa, ainda tinha aqueles comerciantes, famosos cerealistas desse tempo, que no fundo eram atravessadores, que na maioria, claro, não pagava o preço justo pelos grãos aí dos pequenos produtores. E aí eis que assumiu um novo pároco em Cafelândia, o padre italiano Luiz Luiz, que já tinha criado aí um vínculo com essa comunidade, por ele ter morado em Cascavel entre os anos 1952 e 53, fez vários eventos, enfim, fez muita coisa também por Cascavel, é muito conhecido por lá, e um velho conhecido então ali de Cafelândia, E foi ele quem começou a construir então as bases do que hoje é a grande Copacol e a cidade de Cafelândia. Para se ter uma ideia, o acesso a Cascavel, na maioria das vezes, era feito a pé, a cavalo ou carroça, raramente de automóvel, E o padre então lançou a ideia de construir uma usina de energia elétrica. E com muita conversa, além das missas de domingo, ele convenceu os agricultores, a acreditarem no projeto e ter esperança de dias melhores e iluminados, literalmente. Claro que toda essa conjuntura levou tempo, muito esforço, discussões, afinal de contas, lidar no coletivo dificilmente, você terá unanimidade.
e mesmo para um padre isso era muito difícil, né? Mas foi com muito trabalho, com união, esforço, conversa, firmeza nesse propósito. Além dos agricultores, ele contou com o apoio do deputado federal Lírio Bertoli, que levou as queixas do padre ao presidente da República, João Goulart, que de pronto então incentivou a empreitada e deu suporte, né? Suporte administrativo, político, enfim, para essa jornada. Porém, isso foi outro processo penoso, né? Mas o padre era valente, era teimoso, comprava briga com os políticos para conseguir o que ele queria, e assim foi indo, né? Foi levando. Então, no dia 23 de outubro de 1963, o padre Luiz e 32 agricultores assinaram a ata de fundação da Copacol no antigo Cine Ideal. Nessa primeira etapa, ele precisou fazer alguns milagres, além da grande ajuda dos moradores, foram atrás de material para construir a usina, equipamentos, enfim, e a maior parte aí do material, principalmente, foi doado ali pelos moradores, pelos agricultores de Cafelândia, né? E assim como a mão de obra também, e toda feita, né, pelos residentes ali da comunidade de Cafelândia, os cafelandenses, né? E aí fora, né, as burocracias nas esferas públicas, né, uma verdadeira via sacra. E deu certo, né? Tudo funcionou legal, só que logo os problemas, né, da produção, aí, armazenamento, essas coisas, exigiu uma nova demanda, né, de trabalho e planejamento. Então, por ele ter experiência com uma associação de agropecuária, quando ele morou em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, então o padre sugeriu a ideia de transformar a cooperativa, que era de uma usina, uma cooperativa mista, numa cooperativa de agropecuária, de agricultura. E então eles transformaram, e aí essa parte da energia, né, foi transferida então para a Copel, foi doado para a Copel. Era mais um desafio, né, um atrás do outro, imagine, né, nesses anos aí, nessa época aí, não tinha nada, né, sem tecnologia, sem equipamento e também sem conhecimento, não tinha uma mão de obra especializada. Por isso a importância de olhar para trás, para as nossas raízes, né, e ver todo esse processo aí, para quando uma empresa, uma pessoa, uma família chega em algum lugar, né, um lugar de sucesso, de conquista, né. Tudo era tão precário, difícil, que o próprio padre Luiz, ele teve que assumir a administração da cooperativa nos primeiros anos, ali no início dessa jornada, né. E os próprios agricultores não aceitavam uma outra pessoa, ninguém menos do que o padre à frente da cooperativa. E foi assim que começou. Depois vieram outros, né, agricultores que tomaram a frente, foram o presidente, enfim. E já nos anos 70, a cooperativa então se desenvolver e abrir outras unidades ali na região, né? Além da Copacol ser a primeira cooperativa do oeste do Paraná, a Copacol também é pioneira em alguns segmentos. Então, ela iniciou o primeiro abatedouro de frango no oeste do Paraná. Isso no início ali dos anos 80. E com essa diversificação, então, ela começou aí a dar alguns saltos econômicos, né? Começou a se desenvolver mais e mais rapidamente. Com um apoio incansável desses associados, dos primeiros, dos pioneiros, enfim, uma administração sempre séria, né? Funcionários fiéis ao sistema. Então, se lá no início da Copacol contou com uma força e capacidade do padre Luiz para iniciar os trabalhos, no meio do caminho ela conta com um outro personagem, né? O engenheiro agrônomo Walter Pitol, que já era funcionário da cooperativa desde os anos 1970 pela Carpa, que hoje é a Imater, né? Então ele foi funcionário, depois virou associado e até participar da diretoria executiva. E no ano de 1998, então, Walter Pitol assumiu a presidência e continua até hoje. É o gestor que vem transformando a cooperativa numa marca forte e reconhecida mundialmente.
Antes que eu me esqueça, mais uma vez eu peço a gentileza do seu like. Se inscreva no canal, não custa nada. Isso me ajuda muito e se puder, deixe um comentário. Diga aí se você conhece a Copacol, se você sabe alguma coisa do cooperativismo, né? Se você já ouviu falar sobre alguma cooperativa, enfim. Valeu? Atualmente a cooperativa então conta com 9.600 associados, 16 mil funcionários. Ela fatura mais de 10 bilhões de reais por ano e exporta para mais de 30 países. Então eu te convido aí a acessar o site da empresa, o copacol.com.br, que tem muito material histórico complementar, tem números, tem imagens, tem vídeos, eles também têm um canal, né, tudo institucional e vale a pena conferir. Então eu também escrevi o livro do Sicredi, né? Sicredi Nossa Terra, 25 anos, que é este aqui, ó. É mais uma biografia. Na realidade, esse do Sicredi aqui é mais um relatório, né? Aquele relatório anual, mas com uma característica aí de contar a história, uma narrativa aí falando um pouco da história desses 25 anos. Então essas são as duas obras literárias de biografia empresarial que eu tive o prazer de produzir, de escrever, pesquisar, enfim, trabalhar aí durante mais de um ano. Mas vale a pena ressaltar que é um sistema consolidado no Brasil, principalmente no Paraná. De cooperativa, resumidamente, era isso que eu queria apresentar nesses dois livros, o principal Copacol. E para você que ficou aqui, mais uma vez, não esqueça de botar o dedão no like, aproveite para se inscrever no canal, né? Dá uma força aí, ative o sininho e, se possível, então, faça um comentário. Eu também convido você a fazer uma visita no meu blog pessoal, né, o mariovicente.com. Lá você tem muitas postagens lá de crônicas, de eventos literários, contos, a listagem de todos os meus livros, enfim, uma série de conteúdos desse universo da literatura. Valeu, era isso. Então fica aqui o meu abraço carinhoso, obrigado e até a próxima.